Bem-vindo ao canal. Se você já despertou exatamente às 3 horas da manhã com o coração acelerado, a mente desperta e uma estranha sensação de silêncio absoluto ao seu redor, saiba que essa experiência é muito mais comum e muito mais antiga do que parece. Ao longo da história, milhões de pessoas relataram esse despertar específico, muitas vezes sem ruído algum, sem pesadelos claros, mas com a nítida impressão de que algo chamou a consciência naquele exato momento. Neste vídeo, não vamos recorrer à superstição vazia nem a explicações sensacionalistas. O que você vai ouvir aqui é uma análise profunda, baseada em registros históricos, tradições espirituais reconhecidas, estudos modernos sobre o sono e relatos reais documentados, que ajudam a compreender por que as 3 horas da manhã ocupam um lugar tão singular no imaginário humano e na experiência espiritual. Desde textos religiosos antigos até pesquisas contemporâneas da neurociência, esse horário aparece repetidamente como um ponto de transição, introspecção e sensibilidade ampliada. E é exatamente por isso que tantas pessoas descrevem esse despertar como diferente de qualquer outro, marcado não apenas pelo ato de acordar, mas por uma consciência expandida, quase como se a mente estivesse atravessando um limiar invisível entre o mundo interno e algo maior. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que esse fenômeno atravessa culturas, religiões e séculos, e por que ele continua sendo relatado com tanta frequência até os dias atuais. Historicamente, o horário das 3 horas da manhã sempre foi tratado como um momento simbólico de grande relevância espiritual. Em manuscritos religiosos da Idade Média, especialmente em registros monásticos europeus, há referências diretas à chamada vigília profunda, um período entre a madrugada e o amanhecer em que monges acreditavam que a mente humana estava mais apta à contemplação espiritual. Muitos desses textos descrevem que orações realizadas nesse horário eram consideradas mais intensas, não por intervenção sobrenatural direta, mas porque o silêncio externo favorecia uma escuta interior mais profunda. Paralelamente, em tradições orientais muito mais antigas, como no hinduísmo e no budismo, o período conhecido como Brahma Muhurta, que ocorre aproximadamente entre 3 horas e 35 horas da manhã, é descrito como um momento mais favorável para meditação, estudo espiritual e introspecção. Textos milenares afirmam que nesse intervalo, a mente está naturalmente mais pura, menos condicionada por estímulos sensoriais e mais conectada à consciência sutil. Esses registros não surgiram de forma isolada, eles são resultado de observações repetidas ao longo de gerações, em diferentes contextos culturais, chegando todos a conclusões semelhantes sobre a singularidade espiritual da madrugada profunda. No cristianismo, especialmente após o período medieval, as 3 horas da manhã passaram a ser associadas simbolicamente ao contraponto das 15 horas, horário tradicionalmente ligado à morte de Cristo. Esse espelhamento simbólico levou teólogos a interpretarem a madrugada como um momento de maior atividade espiritual, não necessariamente negativa, mas intensa. Embora interpretações populares posteriores tenham distorcido esse simbolismo, os registros originais mostram que o foco sempre esteve na vigilância, na consciência e no estado desperto da alma, e não no medo. Na espiritualidade moderna, especialmente a partir do século XIX, o despertar espontâneo às 3 horas da manhã passou a ser analisado sob uma nova perspectiva: a da consciência em trânsito entre estados. Autores do espiritismo clássico, como Allan Kardec, registraram relatos de pessoas que despertavam nesse horário sentindo-se mentalmente lúcidas, porém emocionalmente tocadas, como se tivessem acabado de retornar de uma experiência significativa durante o sono. Em centros espíritas da Europa e da América do Sul, há documentos internos e relatos publicados descrevendo indivíduos que, ao acordarem repetidamente às 3 horas da manhã, apresentavam sonhos extremamente vívidos, percepções intuitivas aguçadas e uma forte tendência à reflexão existencial. Um caso frequentemente citado ocorreu no Brasil, no final do século XX, quando um grupo de frequentadores de um centro espírita em Minas Gerais relatou, de forma independente, despertares constantes nesse horário ao longo de vários meses. O fenômeno foi acompanhado por profissionais da área psicológica e espiritual, que concluíram não haver qualquer quadro patológico coletivo, mas sim um período de sensibilidade emocional e introspectiva intensificada, associada a mudanças pessoais importantes na vida dos participantes. Esses relatos, embora não comprovem uma causa sobrenatural, reforçam um ponto essencial: o despertar às 3 horas da manhã não é um evento aleatório isolado, mas um fenômeno recorrente, registrado, estudado e interpretado de maneira consistente por diferentes linhas de pensamento ao longo da história. Ele se apresenta como um convite à observação interior, ao silêncio e à escuta da própria consciência. Algo que em um mundo cada vez mais ruidoso, se torna raro e, paradoxalmente, profundamente necessário.
Ao observar diferentes religiões ao redor do mundo, torna-se evidente que o horário da madrugada profunda sempre ocupou um papel especial na relação entre o ser humano e o sagrado. No islamismo, por exemplo, existe o conceito do tahajjud, uma oração voluntária realizada durante a noite, preferencialmente no último terço dela, período que frequentemente coincide com o intervalo entre 3 horas e 4 horas da manhã. Textos islâmicos descrevem esse momento como aquele em que a súplica é mais sincera, pois o indivíduo está distante de distrações externas e mais próximo de sua essência interior. No judaísmo, práticas antigas conhecidas como Tikkun Shatzot envolvem vigílias noturnas voltadas à reflexão espiritual e à correção interior, muitas vezes realizadas durante a madrugada silenciosa. Já no cristianismo primitivo, há registros de comunidades que realizavam vigílias exatamente nesse horário, acreditando que a quietude da noite favorecia a escuta da vontade divina. Essas práticas não surgiram por acaso. Elas refletem uma compreensão profunda do funcionamento da mente humana. Quando o mundo dorme, a consciência desperta de outra forma. Esse padrão se repete também em tradições xamânicas, onde o horário noturno é visto como mais propício para jornadas espirituais, visões e processos de cura. Antropólogos que estudaram povos indígenas das Américas e da Sibéria registraram que líderes espirituais frequentemente despertavam antes do amanhecer para rituais de conexão, pois acreditavam que nesse momento o ruído do mundo estava suspenso. A convergência dessas tradições, separadas por tempo e geografia, reforça a ideia de que o despertar às 3 horas da manhã não é um fenômeno isolado, mas um padrão humano profundamente enraizado na experiência espiritual coletiva. Ao longo da história, diversos personagens conhecidos relataram despertares recorrentes durante a madrugada profunda, associados a períodos de intensa produção intelectual ou espiritual. Filósofos, místicos e escritores deixaram registros pessoais descrevendo acordar espontaneamente entre 3 horas e 4 horas da manhã, muitas vezes com ideias claras, reflexões profundas ou forte necessidade de registrar pensamentos. O filósofo francês Blaise Pascal, por exemplo, mencionou em cartas pessoais que seus momentos de maior clareza espiritual ocorriam durante a noite silenciosa. Já o escritor russo Fyodor Dostoiévski relatava em seus diários episódios de vigília noturna acompanhados de reflexões existenciais intensas, muitas delas incorporadas posteriormente em suas obras. No campo da espiritualidade, Santa Teresa d'Ávila descreveu em seus escritos experiências místicas que frequentemente ocorriam durante a madrugada, quando o corpo estava em repouso, mas a mente plenamente desperta. Embora cada um desses relatos tenha contextos distintos, todos compartilham um ponto em comum. A madrugada, especialmente em torno das 3 horas, era vivenciada como um momento de lucidez ampliada, introspecção profunda e contato com dimensões internas normalmente inacessíveis durante o dia. Historiadores e psicólogos contemporâneos analisam esses registros não como provas sobrenaturais, mas como evidências de que o cérebro humano, em determinados horários da noite, opera de maneira diferente, favorecendo estados alterados de consciência que podem ser interpretados como experiências espirituais, criativas ou filosóficas. Na contemporaneidade, o fenômeno do despertar às 3 horas da manhã continua sendo amplamente relatado, agora documentado também por estudos psicológicos e clínicas do sono. Pesquisas realizadas em centros especializados em distúrbios do sono na Europa e na América Latina coletaram depoimentos de pacientes que acordavam repetidamente nesse horário sem causa aparente. Curiosamente, muitos desses indivíduos não apresentavam insônia crônica nem transtornos neurológicos, mas relatavam uma intensa atividade mental ao despertar, acompanhada de reflexões existenciais, memórias emocionais ou sensação de alerta em comum. Em um estudo conduzido por uma universidade brasileira no início dos anos 2000, participantes relataram que esses despertares coincidiam com períodos de mudanças significativas na vida, como decisões importantes, processos de luto ou transições pessoais profundas. Do ponto de vista espiritual, centros de meditação e grupos de estudo da consciência também registraram fenômenos semelhantes. Há relatos documentados de praticantes que, após iniciarem práticas meditativas regulares, passaram a acordar espontaneamente às 3 horas da manhã, sentindo uma necessidade natural de silêncio, contemplação ou escrita reflexiva. Esses registros reforçam uma interpretação essencial. O despertar nesse horário pode ser um reflexo de processos internos de reorganização emocional e mental, nos quais a consciência busca espaço para se expressar sem interferências externas. Independentemente da crença adotada, o consenso entre pesquisadores é que esse fenômeno merece ser observado com atenção, pois ele revela aspectos profundos da relação entre mente, corpo e consciência. Para compreender por que tantas pessoas despertam espontaneamente às 3 horas da manhã, é fundamental analisar o funcionamento biológico do sono humano. A ciência demonstra que o sono não é um estado uniforme, mas um processo cíclico composto por diferentes estágios, que se repetem ao longo da noite.
Esses ciclos duram, em média, de 90 a 110 minutos e incluem fases de sono leve, sono profundo e sono REM, período associado aos sonhos mais vívidos e à intensa atividade cerebral. Por volta das 3 horas da manhã, a maioria das pessoas já completou vários ciclos e começa a passar mais tempo em estágios de sono leve e REM, o que torna o despertar mais fácil e frequente. Estudos de polissonografia, exame utilizado para monitorar o sono, mostram que nesse horário o cérebro apresenta padrões de atividade próximos ao estado de vigília, embora o corpo ainda esteja fisicamente relaxado. Essa combinação cria um cenário propício para despertares conscientes, acompanhados de pensamentos claros, imagens mentais intensas e sensação de alerta. Do ponto de vista científico, esse despertar não é anormal. Ele faz parte da arquitetura natural do sono. No entanto, o conteúdo mental associado a esse momento, emoções, reflexões e percepções, é profundamente influenciado pelo estado psicológico e emocional do indivíduo. É nesse ponto que ciência e espiritualidade começam a dialogar, pois o que a biologia explica como um estado cerebral específico, muitas tradições interpretam como um momento de maior acesso à consciência interior. Outro aspecto crucial observado pela neurociência é que durante a madrugada profunda, especialmente em torno das 3 horas, o cérebro reduz significativamente a atividade das áreas responsáveis pela lógica rígida e pelo controle racional, como o córtex pré-frontal. Ao mesmo tempo, regiões associadas à memória emocional, à imaginação e à percepção simbólica permanecem altamente ativas. Isso significa que ao despertar nesse horário, a pessoa tende a acessar conteúdos internos de forma mais direta, sem os filtros críticos que normalmente operam durante o dia. Psicólogos descrevem esse estado como uma janela de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, de autenticidade mental. É por isso que pensamentos existenciais, lembranças antigas, insights repentinos e questionamentos profundos costumam emergir com força nesse momento. Estudos clínicos indicam que muitas decisões importantes da vida são precedidas por períodos de intensa reflexão noturna, nos quais o indivíduo desperta repetidamente durante a madrugada. Essa condição não deve ser interpretada automaticamente como algo místico ou patológico, mas como um estado alterado natural de consciência, no qual o cérebro opera de forma mais simbólica e menos defensiva. Curiosamente, esse funcionamento mental se assemelha ao estado buscado em práticas meditativas profundas, nas quais a mente consciente observa pensamentos sem interferência excessiva do julgamento racional. Essa semelhança explica por que tantas tradições espirituais consideram a madrugada um momento privilegiado para introspecção e autoconhecimento. Ao unir os dados científicos com os relatos espirituais e históricos, torna-se evidente que o despertar às 3 horas da manhã não pode ser reduzido a uma única explicação simplista. A ciência oferece um mapa preciso do que acontece no cérebro e no corpo nesse horário, enquanto a espiritualidade fornece uma linguagem simbólica para interpretar a experiência subjetiva desse despertar. Psicólogos contemporâneos defendem que ambos os enfoques são válidos e complementares, desde que utilizados com equilíbrio e senso crítico. Um estudo publicado por pesquisadores da área de psicologia da consciência destacou que pessoas que atribuem significado construtivo aos despertares noturnos tendem a lidar melhor com emoções complexas e processos de mudança pessoal. Por outro lado, interpretações baseadas exclusivamente no medo ou em crenças negativas podem intensificar ansiedade e desconforto. Esse dado reforça a importância de compreender o fenômeno de forma madura e informada. Para a pessoa que vive esse despertar, o mais relevante não é buscar uma explicação definitiva, mas observar o contexto, o momento de vida, os pensamentos recorrentes, o estado emocional e a qualidade do descanso. O despertar às 3 horas da manhã pode ser visto, à luz da ciência e da espiritualidade, como um ponto de contato entre o corpo que dorme e a mente que reflete, um espaço silencioso onde a consciência se reorganiza. Entender esse processo não elimina o mistério, mas oferece ferramentas para vivenciá-lo com mais clareza, equilíbrio e autoconhecimento. Nos últimos anos, o número de relatos sobre o despertar recorrente às 3 horas da manhã cresceu significativamente, em grande parte devido à popularização de fóruns de saúde mental, espiritualidade e ciência do sono. Psicólogos, terapeutas e pesquisadores passaram a observar padrões consistentes nesses depoimentos, independentemente da crença pessoal dos indivíduos. Um aspecto comum é que esses despertares costumam ocorrer em períodos de transição emocional, como mudanças de carreira, encerramento de relacionamentos, processos de luto ou fases de redefinição pessoal. Em clínicas do sono, há registros de pacientes que despertavam repetidamente nesse horário, mas apresentavam exames fisiológicos normais, sem indícios de distúrbios neurológicos ou hormonais. Ao serem acompanhados psicologicamente, muitos relataram que ao acordar,
sentiam uma necessidade quase involuntária de refletir sobre decisões importantes ou revisitar memórias significativas. Em um estudo de caso conduzido por uma equipe multidisciplinar em São Paulo, um grupo de adultos entre 35 e 55 anos relatou despertares frequentes às 3 horas durante períodos de grande pressão profissional. Após mudanças na rotina, no estilo de vida e no manejo emocional, o fenômeno diminuiu gradualmente, sugerindo uma forte ligação entre o despertar noturno e o processamento interno de experiências complexas. Esses dados reforçam a ideia de que o corpo e a mente utilizam o silêncio da madrugada como um espaço de reorganização psíquica, especialmente quando estímulos externos cessam. Embora o despertar ocasional às 3 horas da manhã seja considerado normal dentro da arquitetura do sono, especialistas enfatizam a importância de observar a frequência e o impacto desse fenômeno na vida cotidiana. Psicólogos clínicos explicam que quando esses despertares são esporádicos e não causam prejuízo ao funcionamento diário, eles tendem a refletir processos naturais de introspecção e adaptação emocional. No entanto, quando passam a ser acompanhados de ansiedade intensa, sensação constante de medo, pensamentos intrusivos ou exaustão diurna persistente, podem indicar desequilíbrios emocionais ou transtornos do sono que merecem atenção profissional. Estudos publicados em revistas de psiquiatria apontam que a interpretação dada ao despertar exerce influência direta na resposta emocional do indivíduo. Pessoas que atribuem o fenômeno exclusivamente a forças negativas ou ameaçadoras tendem a desenvolver maior ansiedade noturna, enquanto aquelas que compreendem o despertar como um sinal do corpo ou da mente demonstram maior capacidade de autorregulação. No campo da espiritualidade responsável, líderes e estudiosos reforçam que qualquer experiência espiritual deve caminhar lado a lado com cuidado psicológico e físico. A espiritualidade madura não incentiva o medo, mas o autoconhecimento, o equilíbrio e a busca por apoio quando necessário. Essa abordagem integrada é fundamental para evitar interpretações distorcidas que possam gerar sofrimento desnecessário. Para a pessoa que já vivenciou o silêncio peculiar das 3 horas da manhã, é comum relatar a sensação de que o tempo parece desacelerar. Pesquisas sobre percepção temporal indicam que em estados de baixa estimulação sensorial, como durante a madrugada, o cérebro altera a forma como processa o tempo, fazendo com que minutos pareçam mais longos e intensos. Esse fenômeno explica por que pensamentos e emoções surgem com tanta força nesse horário. Diários pessoais analisados por pesquisadores mostram que muitas pessoas descrevem esse momento como um espaço de honestidade consigo mesmas, no qual máscaras sociais caem e questões profundas emergem sem filtros. Espiritualmente, esse silêncio é frequentemente interpretado como um convite à escuta interior, não no sentido místico literal, mas como uma oportunidade rara de contato com a própria essência. Independentemente da crença adotada, há um consenso entre estudiosos de que ignorar sistematicamente esses sinais internos pode levar ao acúmulo de tensão emocional. Por outro lado, aprender a observar esse momento com calma, sem julgamento ou medo, pode transformá-lo em um aliado do autoconhecimento. O despertar às 3 horas da manhã, portanto, não deve ser visto apenas como um evento isolado, mas como parte de um diálogo contínuo entre corpo, mente e consciência, que se manifesta com mais clareza quando o mundo exterior finalmente silencia. Ao reunir todas as perspectivas analisadas até aqui, histórica, religiosa, científica e psicológica, torna-se evidente que o significado espiritual das 3 horas da manhã não reside em uma explicação única ou absoluta, mas na convergência entre diferentes formas de compreender a consciência humana. A ciência demonstra que esse horário corresponde a um momento específico da arquitetura do sono, em que o cérebro transita entre estados de repouso profundo e atividade intensa, favorecendo despertares espontâneos e reflexões profundas. A espiritualidade, por sua vez, oferece uma linguagem simbólica para interpretar essa experiência subjetiva, descrevendo a madrugada como um período de maior sensibilidade, introspecção e conexão interior. Quando essas duas abordagens são analisadas em conjunto, sem antagonismo, elas se complementam de forma coerente. O que a biologia identifica como um estado cerebral particular, as tradições espirituais reconhecem como um momento propício à consciência ampliada. Essa integração evita tanto o reducionismo científico quanto o misticismo infundado, permitindo uma compreensão mais madura do fenômeno. Para a pessoa que busca respostas, essa visão integrada oferece algo essencial: clareza sem medo. Ela mostra que acordar às 3 horas da manhã não significa, necessariamente, um aviso sobrenatural ou um presságio negativo, mas pode representar um momento em que a mente humana acessa camadas mais profundas de si mesma, favorecendo processos de reorganização emocional, reflexão existencial e crescimento interior. Do ponto de vista espiritual responsável,
O verdadeiro significado das 3 horas da manhã está na oportunidade que esse momento oferece. É um horário em que o mundo externo silencia, as exigências sociais desaparecem temporariamente e a consciência se volta para dentro. Muitas pessoas relatam que ao acordar nesse horário, pensamentos importantes surgem com clareza incomum, acompanhados de uma sensação de honestidade emocional difícil de alcançar durante o dia. Esse fenômeno não exige interpretações dramáticas, mas sim atenção e discernimento. Espiritualmente, pode ser entendido como um chamado à escuta interior, à revisão de escolhas e à reconexão com valores essenciais. Psicologicamente, é um momento em que a mente processa experiências recentes, emoções não resolvidas e decisões pendentes. Ignorar sistematicamente esses sinais internos pode levar ao acúmulo de tensão emocional, enquanto observá-los com calma pode favorecer o equilíbrio e a maturidade pessoal. A pessoa que aprende a compreender esse despertar como parte de um processo natural, e não como algo a ser temido, transforma uma experiência desconfortável em uma ferramenta de autoconhecimento. Esse é o ponto em que espiritualidade e saúde mental se encontram, na capacidade de observar, compreender e agir com responsabilidade diante das próprias experiências internas. Se você desperta frequentemente às 3 horas da manhã, não encare esse momento como um sinal de ameaça ou algo fora de controle. Encare-o como um convite à consciência. Observe seus pensamentos, suas emoções e o contexto da sua vida atual. Pergunte a si mesmo o que sua mente pode estar tentando processar quando o mundo está em silêncio. A espiritualidade verdadeira não gera medo, mas clareza, equilíbrio e responsabilidade consigo mesmo. E a ciência reforça que compreender o funcionamento da mente é um passo essencial para viver com mais consciência. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o despertar das 3 horas da manhã sob uma nova perspectiva, compartilhe sua experiência nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas que vivem o mesmo fenômeno e ainda não sabem como interpretá-lo. Continue acompanhando o canal, pois aqui seguimos explorando, com profundidade e seriedade, os mistérios da mente humana, da espiritualidade e da existência. Seu despertar pode não ser um acaso, pode ser apenas o momento em que sua consciência escolhe falar mais alto.